Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos voltando no programa Mercado e Desenvolvimento. Gente, o episódio de hoje está sendo muito bacana, com uma autoridade nacional. Carlos Legal, ele é autor, ele é palestrante, ele é mentor, ele é consultor organizacional, tá certo? É uma autoridade no Brasil, cara reconhecido nacionalmente. Carlos Legal, ele tem ampla experiência profissional na atuação em aprendizagem corporativa, desenvolvimento de lideranças, coach executivo e educação organizacional. O primeiro bloco foi maravilhoso, foi uma aula aqui sobre conforto e desconforto. E antes do primeiro bloco, antes de terminar o primeiro bloco, eu deixei uma pergunta no ar para o Carlos Legal. Carlos, você acredita que a busca excessiva por conforto pode limitar o desenvolvimento, tanto pessoal como profissional? E aí, Carlos Legal? Olha, eu acredito que sim. Eu vou trazer uma grande discussão que tem acontecido dentro da educação de crianças, por exemplo, né? Tá. Eu sou pai de duas meninas, né? E uma coisa que eu sempre fiz deliberadamente, Jurani, era criar desconforto proposital para elas, né? Então, sempre criava uma situação de desafio dentro de uma simulação, porque no meu entendimento como educador, eu entendia que essas dificuldades simuladas ia desenvolver certas habilidades para que elas pudessem depois transferir isso para a vida prática, né? Então, isso também, até saindo um pouco do contexto exclusivamente profissional, para quem é pai e mãe, a minha recomendação é crie dificuldades simuladas para os filhos, né? Porque isso lá na frente vai fazer uma diferença. E aí, trazendo para o nosso ambiente profissional, é, naturalmente que se a gente busca por desconforto, e ainda assim, na minha opinião, é impossível a gente só viver situações confortáveis, isso tende a criar um atrofiamento da capacidade do indivíduo, de lidar com desafios, de lidar com adversidades, né? Você veja, eu estava Até cognitivo, assistindo né? completamente, completamente. É, o artigo ele saiu um conjunto de reflexões que eu fui tomando contato, entre elas o livro do Rickson Gracie, que foi um grande atleta do jiu-jitsu brasileiro, né? E ele escreveu um livro, se eu não me engano, chama-se Conforto na Escuridão, alguma coisa assim. E eu também assisti um documentário formidável no Netflix, chamado Rafa, que conta a história do Rafael Nadal, um atleta do tênis. E é muito interessante porque esses atletas, a partir da prática deles, né, a prática esportiva, é extremamente desconfortável. Mas eles começaram a perceber que o trabalho mental, que dá o suporte, que é justamente que traz essa ideia do conforto ou do desconforto, é o que faz a diferença. Então, veja, fugir do desconforto não ajuda ninguém, Não. mas aprimorar a mente para lidar com aquela situação, esse é a tendência do futuro, O né? caso legal. Eu tenho uma palestra chamada A Felicidade se Aprende, ou A Ciência da Felicidade no Desenvolvimento das Pessoas, tá? E eu acho que eu estou indo na linha do que você está falando e você me corrige se sim ou se não, tá? E num determinado momento da palestra eu digo o seguinte: se existisse uma receita, uma fórmula para você ser mais feliz, para você ter o bem-estar integral, essa receita seria decisão. Você tem que decidir ser feliz, decidir ter o bem-estar integral. Inclusive no livro que está liberado gratuitamente no Google Play Livros, que é um dos livros que eu tenho, Quanto Mais Simples Melhor, tá? É um livro que foi feito para dar de presente, tá? Uma das primeiras frases é a seguinte: o que eu estou fazendo hoje para deixar o meu dia melhor, tá? E eu acho que vai ao encontro do que você acabou de dizer, né? Eu vou botar entre aspas, né? Mas para ser feliz, para ter bem-estar integral, você tem que passar pelo desconforto, tá correto?
Eu penso que a nossa cultura, Jurani, ela associou durante muito tempo a felicidade como a realização de objetivos que fazem parte da vida, né? Então, por exemplo, o indivíduo chegar numa posição na sua carreira, ele prosperar financeiramente. Esses são elementos extrínsecos que trazem felicidade, mas a felicidade verdadeira, ela nasce de dentro para fora. Ela está muito mais vinculada à maneira como a gente se posiciona, né? Porque se eu depender da felicidade, das circunstâncias externas agradáveis que acontecem na minha vida, isso é muito perigoso, isso é muito arriscado. Agora, quando eu mantenho a minha base interna, o meu equilíbrio emocional, a minha força emocional, a minha saúde, né? É, a gente tem que olhar isso de uma forma holística, de uma forma mais integral. Então significa o quê? Que eu construo essa base com alicerçado com valores que me trazem a qualidade de decisão em tudo aquilo que eu faço. Então, quer dizer, a minha felicidade independe das circunstâncias, porque é uma construção interna. Agora, isso dá trabalho, isso não vem de graça. Isso precisa ter o que eu chamo de trabalho interior. Ó, Carlos, só para concluir em relação ao livro Quanto Mais Simples Melhor, ele está disponível no Google Play Livro gratuitamente, mas em forma de e-book, tá? Que aí para ficar deixar bem claro. Agora, o exemplar físico foi feito também para ser dado de presente, coisa que eu venho fazendo e eu espero quando ele encontrar em São Paulo essa semana, leva esse livro para você, tá? Caso Muito legal. obrigado. Indo nessa linha, tá? Como líderes podem ajudar suas equipes a enfrentar desafios sem gerar o medo do esgotamento, passando também pelo desconforto? Olha, hoje a gente fala muito sobre a segurança psicológica, e a liderança tem uma responsabilidade na construção da segurança psicológica. Agora, a gente não pode confundir segurança psicológica com um ambiente livre de desconforto, Sim. né? Segurança psicológica, no meu entendimento, tem muito mais a ver com a capacidade do ambiente acolher o erro, daquele ambiente acolher diversidade, divergências, né? Em que o indivíduo ele tem a segurança de que, opa, se eu errei, eu não vou ser punido, né? Se eu falar o que penso, eu não vou ter consequência negativa. Então, é uma construção de um ambiente de confiança, onde as pessoas possam se expressar, possam ser quem realmente elas são, né? Sem qualquer temor de punição. Acho que esse é o principal papel da liderança hoje. A inteligência emocional ela pode ser desenvolvida justamente com momentos de maior pressão e, obviamente, quando você tem inteligência emocional ou você começa a aprender a trabalhar inteligência emocional, a tendência é talvez esse impacto de desconforto ir diminuindo, né? Inteligência emocional é uma grande competência, desde a década de 90, né, quando Goleman eh, publicou o seu livro, né, homônimo Inteligência Emocional. Tem um ponto que eu gosto sempre de citar, Jurani, é que se fala tanto de inteligência emocional, mas as pessoas não ensinam como é que eu desenvolvo isso, né? Porque a inteligência emocional tem os seus quatro componentes, né, que é autoconhecimento, autocontrole, empatia e as habilidades sociais. Então, autoconhecimento, o que eu preciso fazer para desenvolver esse autoconhecimento? Eu tenho as minhas ferramentas, né? Então, as minhas favoritas são a meditação, por exemplo. A meditação, as pessoas acham que é uma prática zen, uma prática tranquila, mas quem é um praticante sério de meditação sabe o quanto meditar é desconfortável. Então, quando eu comentei com você sobre aquela simulação de situações que podem trazer desconforto, você imagina o seguinte: você ficar por 30 minutos, 40 minutos sentado numa única posição. É desconfortável. Chega um determinado momento que a prática começa a ser um desafio. Mas aí é o campo onde você pode treinar a sua mente para permanecer equânime, sereno, observando aquela situação
sem se deixar levar por ela, né? E aí, o campo em que a gente faz a meditação, essas habilidades você vai incorporando e leva para a vida cotidiana, né? Na sua postura, na qualidade de decisão, como você enfrenta as situações do cotidiano. Eu diria o seguinte, que meditar é levar a mente para a academia. Então você vai ganhando musculatura mental e emocional justamente para ter o enfrentamento. No entanto, a gente não deve ou não deveria esperar por uma adversidade ou por uma crise para começar a cuidar disso, né? Isso tem que ser uma prática incorporada no cotidiano para, quando a situação ocorrer, você já está pronto. Veja que na pandemia, que foi uma situação bem desconfortável, né, na vida de todos nós, eu me lembro que eu sempre dizia para os meus amigos mais próximos, né, olha, cuida da tua cabeça, né? É, que tal aprender a meditar, cuidar da tua saúde? Ah, mas aí muito ocupado, né? Amigos executivos, sempre com a agenda muito cheia. Quando veio a pandemia, choveu solicitação, pedido de ajuda. Legal, pelo amor de Deus, me ensina isso. Aí eu dizia para eles assim: agora, né? Agora você está na crise. Ok, vamos fazer. Mas a dinâmica é outra, Sim. percebe? É como você fazer exercício porque está com a recomendação médica, que é muito diferente de você fazer exercício Antes. físico quando você está saudável para É. fazer a manutenção da tua saúde. É a mesma Ô, coisa. Carlos, legal, olha, muito bacana conversar com você. Nós tivemos uma aula aqui, que privilégio, que honra. Então, muito obrigado por você ter participado do programa Mercado e Desenvolvimento no episódio de hoje. A honra foi toda minha, Jurani. Eu agradeço aí a oportunidade, o convite, né? E espero que quem acompanhar aqui o programa possa se beneficiar desse conhecimento que a gente compartilhou aqui. Muito obrigado. Gente, com o Carlos Legal, nós vamos concluindo o episódio de hoje do programa Mercado e Desenvolvimento. A você que acompanhou o nosso programa de coração, muitíssimo obrigado pela sua honrosa audiência. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente.